Oi, boa noite. Nós vamos hoje continuar nossa conversa e estaremos mais uma vez com a Vânia, e ela, a doutora Vânia, e ela vai estar nos falando sobre é, terapia familiar, sobre o que é que tudo isso pode ajudar, facilitar a vida das famílias, tá bom? Então a gente vai estar mais uma vez ela sobre tudo isso. É bom que a gente esteja atento, porque são detalhes que fazem grande diferença, né, nas nossas relações, na busca que todos nós temos de querer ver a nossa família se desenvolver e todo mundo ser comprometido e responsável por todo mundo, porque todo mundo sai ganhando com isso, tá bom? Doutora Vânia, seja bem-vinda. Boa noite para você. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Muito bem. Mais uma vez, muito bom estar aqui, né? Com você e com todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Então, é gratificante estar por aqui hoje para falarmos um pouquinho. Hoje a gente vai mudar nosso tema, a gente tem falado sobre família. Hoje vamos falar sobre a mulher. Nós estamos na Semana da Mulher, né? Iniciando aí o mês de março. Então, nós estamos na Semana da Mulher e eu achei interessante a gente dar uma, um enfoque, né? Nesse assunto que é sempre relevante para todos nós. E você acha que isso está fora de família? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Está dentro do contexto, Eu até, certinho, eu né? até acho que esse é o esteio, é a coisa principal, é justamente a mulher. Inclusive em famílias, né? Deixa eu Porque tentar mudar aqui. em Hum. casais, por exemplo, mesmo casais onde a gente encontra aí homem com homem, né? Essa questão, um precisa atuar como a presença da mulher nisso. Então, eu acho que pode existir família sem marido, sem homem, mas família sem mulher eu acho complicado, eu acho muito. Eu acho que Deixa eu me arrumar aqui. é um projeto de família se por acaso não tiver uma mulher, não é, envolvida ali, ou alguém assumindo esse papel, né, nas relações e nas melhoras da família. Sim, mais especificamente a gente fala da mulher, é óbvio que quando a gente leva para a extensão familiar, a gente vai fazer a abordagem da função, né, independente dessa, dessa abordagem que a gente coloca, né, e meu computador está desligando aqui, eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai tentando ligar de novo que vai dar tudo certo. Enfim, Certo. é a tecnologia, né? Mas quando a gente coloca a questão da mulher no processo, né? E aí, já fazendo a nossa introdução, a gente vai estar falando sobre essa conquista, né? Essa conquista que a mulher é, tem obtido desde sempre, né? Tem buscado, tem lutado por esse espaço e ela tem conquistado, né? Nós temos conquistado, tem muito por vir ainda. Eu creio que ainda existe muito espaço para a mulher, não no sentido de provar nada para ninguém. A gente vê aí que muitas coisas que a gente tem conquistado é fruto do resultado de provar algo para si mesmo, né? Então, né, digamos, nessas conquistas, né, que vocês têm conseguido, têm obtido, eu acho que família, maridos, né, filhos, a sociedade, todo mundo sai ganhando com esse ganho de vocês, né?
Sim, porque o que que acontece? A gente vê aí a figura da mulher, quando a gente vai falar sobre essa questão da figura da mulher na sociedade, considerando essa luta, né, desse potencial da mulher de ter sido uma desbravadora das suas conquistas, né, baseado no que até então a mulher ela tinha um projeto de vida, na verdade, que não era projetado por ela, mas sim por uma sociedade, pelo próprio marido ou pelos pais, alguma coisa nesse sentido, né? E aí ela vem com essa força, com essa determinação de ganhar esse espaço e de conquistar esse espaço com mérito, né? A gente vai ver aí que é um mérito proveitoso para a mulher, tem sido, e com certeza vai ser de ganho para a sociedade inteira quando a mulher faz as suas conquistas, né? E a figura da mulher, ela tinha uma visão, né? Essa figura da mulher, ela tinha uma visão até, até o século passado, vamos dizer assim, né? A gente vai ver aí no século XIX, no século XX, né? Meio aí do século XX, a gente vai estar vendo a figura da mulher, esse elemento, né? Como um elemento secundário, onde ela vinha para cuidar, onde ela vinha para procriar, e até então ela não tinha esse espaço, né? Esse espaço entre aspas, de ser um concorrente saudável do homem, né? Então, esse elemento secundário, ele passou a ser um elemento de extrema importância para a sociedade, né? A partir do momento que a sociedade se desperta, e tem essa visão, né, a gente está falando agora de uma sociedade mais atualizada, né, mais contemporânea, então ela enxerga a mulher como um ganho de extrema importância para essa sociedade, né? Então ela deixa de exercer, né, mais uma vez esse papel, ela vem como a protagonista, vamos dizer assim, né, em cena, ela vem como a protagonista, embora a mulher ela tenha sofrido muitos aspectos com o decorrer da história, né? E aí a gente vê isso baseado nas histórias, nas heranças, né, históricas que a mulher tem, no próprio sistema social, né, esse sistema patriarcal, que até então a mulher era submetida, né, no seu dia a dia. E aí, graças a essas lutas, né, que pela mulher, ela vem conquistando e aumentando esse seu espaço, né, dentro das estruturas sociais, abandonando essa figura de que ela era meramente uma dona de casa assumida, né, onde tinha um posto de trabalho meramente doméstico. E aí ela vai deixando essas heranças e ela vai passando a ter cargos importantes na sociedade, ela vai passando a ter influências empresariais, né, nessas estruturas das grandes organizações, nas hierarquias, e vai deixando esse lado da mulher mais submissa, né? Ela conquista esse lado menos submissa, vamos dizer assim, gerando aí um grande ganho social. Recentemente eu estive ouvindo ou lendo alguém e havia uma teoria de que o que fez a mulher ter essa conquista foi encontrar espaços, né, para ela ocupar, porque a civilização começou a questionar as violências masculinas. Então, os homens diminuíram, né, o seu jeito de ser violento. Porque no comentário que eu estava ouvindo, né, que é uma
hipótese para esse desenvolvimento da mulher, é que antes o homem, por ser até bem, digamos, bem cultural, o homem ser violento, ou violento fisicamente, ou violento verbalmente, enfim, né? Como era muito cultural que o homem fosse isso, a mulher, mesmo com todo o seu potencial, ela com esse espírito mais brando, mais pacificador, a mulher, então, ela preferia, digamos, se submeter a enfrentar aquela violência que havia. Como a civilização começou a questionar, né, no desenrolar do tempo, essa violência, né, quer dizer, o homem ainda é muito violento, mas essa violência já está mais condenada. Né? O homem já não pode mais matar uma mulher porque ele se sente ofendido ou porque ele se sente né, com sua moral prejudicada, coisa que antigamente era perfeitamente justificável, né? Inclusive pela lei, pela sociedade, etc. Então, como o homem passou a ser mais questionado na sua violência, né? Ele continua violento, porém, essa violência já está mais criminalizada. Então, isso criou um espaço para a mulher com o seu potencial, que é um potencial que ela sempre teve, né? Um potencial para ela ocupar os espaços que, pelo seu potencial, ela tem direito, ela tem toda a capacidade de ocupar. Né? Foram as comparações que eu ouvi. Inclusive, nesse comentário, nessa leitura, estava lá que, na época que os escravos, né, da África estavam sendo bem comercializados, né, inclusive pelos países cristãos, né, pelo cristianismo, estava sendo vendido, eles estavam sendo sequestrados e vendidos. Nesse período, para justificar, eles entendiam que, aí entrava a comparação, entendiam que eles não tinham alma, né? O escravo não tinha alma, a mulher, eles tinham dúvida se tinha alma. O negro, o escravo, eles tinham certeza que não tinha. Mas a mulher, eles tinham dúvida. Entende? Como também a questão da criança, do adolescente, era algo de dúvida para eles. Então, para você ver que, na hora que essa violência, porque isso é uma violência, né? Na hora que essa violência vai diminuindo e sendo criminalizada, então a mulher, com o seu potencial de sempre, né, você vai ver que ela vai ocupando espaços, né, que naturalmente seriam dela. Né? Exatamente. É importante, quando você fala a respeito de que não ele pratica o ato, né? Infelizmente, a gente ainda vê muitos crimes de honra, né? Onde o homem ele vai, ele vai no intuito de ferir essa mulher, de tirar a vida dela, talvez a grande maioria pelo crime de honra, mas a gente entende, aí como você está falando, hoje não se justifica mais. Né? Então, as mulheres estão fazendo parte de uma sociedade onde elas têm uma relevância, onde elas têm exercido os seus direitos, né? As suas conquistas têm feito com que esses direitos estejam mais em evidências para com a figura da mulher, certo? E aí a gente vai ver um ponto muito importante, levando em consideração que nós estamos na Semana da Mulher, a gente vai ver um ponto muito importante aqui, que é a respeito justamente do dia, né, oficializado como o Dia da Mulher aí pela ONU, né, que foi o dia 8 de março. Esse ano foi em 1975, a gente vê que é uma coisa muito recente ainda, né, para Brasil, para nível Brasil. Né? Votação,
vocês votarem é coisa de antes de ontem, mais ou menos? Pois é, então. Mas aí a gente tem feito essas conquistas, né? E aí a gente vai ver aí esse ato, justamente um ato pós-guerra, onde a mulher ela vem avançando após a Revolução Industrial, ela vem fazendo as suas conquistas, ela vem ganhando espaço no meio urbano, vem saindo mais desse meio rural, onde ela tem ali um domínio mais masculino, ela é mais imposta a ordens, e ela sai desse campo e vem para os grandes centros, e a gente vai ver aí a grande expansão, né, derivada da Revolução Industrial, onde a mulher ela assume diversas funções. A gente está falando de uma coisa que, gente, eu nem, 70, 30 e 40 anos, sei lá. Então, assim, está falando de uma coisa muito nova, muito recente para ser considerado como uma conquista. É claro que, desde então, né, as mulheres já tinham essa conquista, até porque, depois que a ONU reconheceu esse dia como Mundial da Mulher, né, em 1975, já existia os reconhecimentos e as homenagens às mulheres. A gente viu aí que, dentro da história, isso veio a partir da greve, né, que as mulheres fizeram na Rússia, e depois isso se estendeu com o incêndio em Nova York, lá nos Estados Unidos. E aí vem crescendo esse espaço, a própria mulher dizendo, olha, eu preciso desse espaço, eu estou aqui, eu sou gente, eu sou merecedora, eu sou digna de uma sociedade que me enxergue como enxerga o homem, porque nós estamos falando de seres humanos, né? Dentro de um processo de igualitário, né? Socialmente falando, e a própria espécie falando. Então a gente está lutando por esse espaço. Pois bem, e aí a gente vai ver que até então a mulher, ela trabalhava, ela lutava, né, por esses direitos. E muitas vezes sem sucesso, porque como elas não tinham, lutavam, mas não tinham reconhecimento social, então essas lutas muitas vezes fracassaram. E o fato de fracassar, em nenhum momento foi motivo para a mulher desistir. Muito pelo contrário, eu acho que cada fracasso, isso era revertido em uma força extra, que muitas vezes nem a própria mulher sabe, né, que tem essa força. E as mulheres e os homens, ao longo de boa parte da história, a gente vê aí que eles desempenham papéis sociais muito diferentes. Até então se desempenhava papéis muito diferentes, papéis sociais da mulher, ambientes, né, onde o homem tinha livre acesso, a mulher não podia nem passar na rua, onde tinha determinados locais frequentados pelos homens, né, e grupos sociais também, e as mulheres ficavam muito ao reduto do seu grupo familiar. Não tinha essa extensão do grupo social que o homem tinha. Então, de alguma forma, ela era mais resguardada, a sua imagem era mais resguardada, enquanto o homem ele era mais sociável. A gente está falando da figura masculina e da figura feminina, certo? Mas aí a gente se pergunta, mas o que se trata o papel social, né? E aí, diante da sociologia, a gente vai ver que se trata de funções, de atividades exercidas pelo indivíduo, né, junto à sociedade, tanto a figura masculina quanto a feminina. E essas relações sociais, elas vêm por grupos, né, de grupos diferenciados. E essas funções e esses padrões comportamentais, eles vão variar, né, conforme esses diversos fatores. Que fatores são esses? A gente vai ver aí classe social, posição e divisão social do trabalho. Então, a mulher tinha certas atividades que a mulher não poderia exercer como profissão. Grau de instrução, o homem ele tinha um potencial maior, um apoio maior social para se fazer um curso superior, a mulher não. Muitas vezes tinha que
obter autorização por parte do marido ou do pai para conseguir almejar um curso superior, né? A própria crença religiosa, esse credo religioso, ele era imposto pelas famílias, né? E principalmente o sexo. Então a mulher é considerada como esse sexo protegido, como esse sexo frágil. E se foi construindo isso ao longo da história, e eu creio que muitas vezes foi oportuno, né, socialmente, para se usar esse lado da mulher de forma muito negativa, essa desvalorização, esse não enxergar, né, não ter essa visão sistêmica social dentro do papel que a mulher exercia e que muitas vezes teve suas lutas lá de conquistas, né, como nós estamos falando. E diante do papel da mulher, né, o mais estudado e discutido dentro dessa temática que nós estamos abordando, e aí a gente vai falar que, claro, haja vista a desigualdade, né, já existente e com enormes prejuízos para a figura feminina, considerando a questão da fragilidade da mulher, que no fundo não existe essa fragilidade toda, muito pelo contrário, a gente vai ver aí situações, né, bem opostas daquilo que até então era o pensamento social. A mulher, esse lado frágil dela sempre foi julgado, então ela estava sempre numa posição de julgamento, né? E aí a gente vai ver que se a gente analisar realmente esse contexto mais profundo da história, dentro da sociologia, né, dentro da filosofia, a gente vai ver diversas barreiras que as mulheres tiveram para almejar um pouco das suas vitórias, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai ver no século passado, como é que era isso, né? E a mulher ela tinha um papel social definido, era específico esse papel social dela, era bem direcionado. Então a mulher, ela, como falamos, ela tinha que se cumprir esse papel com autorização, com permissão, com restrições, né? Colocando em si um certo bloqueio, porque por mais que ela tivesse interesse de dar o primeiro passo, era sempre levado em consideração, mas eu não posso, meu pai não deixa, a sociedade não aceita, eu não posso vestir tal roupa. Então era sempre colocado uma condição, e a mulher ela se adequava, mesmo se cobrando, ela se adequava e aceitava essa situação, ok? Esse direito ao voto, né, como você falou, então a mulher ela tinha por mais desejo que ela tivesse de fazer parte de uma política social, ela ainda tinha essa dificuldade de entrar. E a gente vai ver ao longo da história toda essa parte de conquista, né, o trabalho remunerado, muitas vezes a mulher tinha que exercer atividades que não recebiam nada por essas atividades, era submetida a executar essas atividades sem receber, porque não tinha aceitação, o próprio medo de ser comparada com o homem, né? E por causa disso, ela ficava restrita, né? Dedicando exclusivamente à família, à criação dos filhos, à educação dos filhos. Tem uma situação que eu acho bem interessante, que é a passagem da mulher, quando ela vai contrair o casamento, que eu sei que é cultural, que é uma herança cultural, mas eu acho bem assim, interessante. Eu acho que eu nem aceito muito, respeito, mas nem aceito muito isso. Que é essa passagem do braço do pai ou do avô, do irmão mais velho, no altar para o marido, para o noivo, né? Eu vejo assim, um passando para o outro, ó, toma conta, tenha cuidado, é frágil, se cair quebra, né?
Claro, todo mundo cumpre esse ritual, é bonito, é Então, lindo de se ver. então passa a ideia de eu sou o dono, agora você é o dono. Exatamente, então é a ideia de objeto, né? É a ideia de objeto, é a ideia de um ser com suas limitações, né? Claro que todos nós temos, mas aí dentro de uma outra vertente que a gente está falando. Mas a ideia do entender isso, tá? Como eu estou falando, para a cultura, para as fotos, para o vídeo, é tudo muito lindo, tá? Para o álbum de fotografia é maravilhoso. Mas a ideia central da coisa, eu não aceito muito. Eu acho que a mulher é capaz. Por que ela não pode entrar na igreja sozinha? É? Claro, ela pode entrar na igreja sozinha. E tem muitas que já têm feito isso, tá? Mas aí ficou para um outro momento. Essa ideia de ser um ser vulnerável, né? Vamos dizer assim, ok? É tipo isso, assim, que a gente está colocando, tá? Então a mulher, Eu ela acho, está eu acho lá. que eu acho que você está sendo até muito né, o seu olhar como sendo algo frágil, o seu olhar como sendo a sociedade vendo vocês como algo que precisa de proteção. Eu acho que é um jeito até muito simpático da sua parte, porque quando eu falei a questão da propriedade, é no geral também. Eu acho que Sim, a sociedade, né, desenvolveu a ideia cultural de que a mulher é frágil, ela está dizendo o seguinte: não tente sair dessa posição. Entendeu? É um jeitinho a mais, é uma maneira de dizer, olha, fica aí, porque isso aí é seu lugar. Você não esse é o pode sair lugar. daqui. Então, ela desenvolve a ideia de que ela realmente é frágil, que ela tem que se submeter. Então, eu acho você muito condescendente, muito jeitosa com esse negócio, que eu acho que Eu tô realmente sendo é boazinha, eu uma tô sendo ação boazinha. é uma ação de imposição mesmo. Eu acho que é uma coisa que aparentemente, é como você falou também, a questão do casamento, né? O fato dela entrar sendo levada por alguém e ser entregue a alguém, né? Então tem aí uma didática poderosíssima nisso, né? Tem um lado bonito, tem, mas por trás disso tem outras tantas coisas que ela mesma, não é que ela aceita, porque ela terminou bebendo isso e aceitando como sendo uma coisa bonita, quando na verdade está sendo, né, mantido uma situação não muito agradável, né? Mas eu acho Exatamente. É você porque. eu acho muito jeitoso o seu jeito. Obrigada, muito obrigada. Mas sabe o que é isso também? A gente fala sobre os valores culturais, né? Então a mulher ela recebe isso como herança familiar e Eu muitas acho que vezes até para não decepcionar a família, não decepcionar o pai, e às vezes ela nem ela acaba percebe. aceitando isso E às vezes nem percebe o que é que está também. acontecendo realmente, né? Eu Exato. vejo muitas vezes há um trabalho tão bem feito, mantido, para que, por exemplo, para que a população se aceite. Hoje eu estava comentando com alguém e falando mostrando como é que o pobre hoje se ostenta, como é a ostentação do pobre, né? O traficante, para ostentar, mostrar que tem dinheiro, ele anda de carrão, ele anda com aquelas coisas de prata, de ouro no pescoço, é uma ostentação. Aí, na É. brincadeira, no esquetezinho, estava lá que a ostentação do pobre é pegar um botijão de gás, amarrar um pano e amarrar no pescoço e sair pelo meio da rua, mostrando Ó, que que pena. ele pode comprar um bujão de gás. Então, é engraçado, mas por trás dessa graça está a aceitação de uma condição. Exato. Entendeu? É engraçado. Exato. Então, quer dizer, você não cria uma revolta das pessoas para lutar contra isso. Não, se torna normal, comum, engraçado, porque as pessoas já aceitam isso como Já sendo uma aceitam coisa isso. normal. Entendeu? Exatamente. A mesma É. coisa a situação que você está mencionando aí. É aquela coisa, né? Eu posso comprar hambúrguer e Coca-Cola,
né? Então, é por aí a coisa. Essa demonstração de poder, ela é muito mais extensa dentro da psique de cada um do que a gente imagina, Isso aí, verdade. entendeu? A gente nem percebe. Nem percebe. O que a gente chama de consciente coletivo, né? Então, se um Isso, faz, porque, isso, né? isso aí. Isso é bem Freud, né? Isso é bem Não tem, Freud. não tem para onde correr, né? Não tem, pois é. Então a Ele pessoa conseguia, deixa, se ele permite, conseguia né? ver tudo isso, né? Como a gente está vendo aí agora a questão o inconsciente coletivo na negação, né? Na negação do coronavírus, na negação de usar máscara, na negação da autoproteção. Então, se o meu vizinho não usa máscara, ele não pegou coronavírus até hoje, eu vou usar. Então, isso induz, né, a psique do indivíduo de forma que ele vai se comparando ao outro dentro das suas possibilidades, ele vai se igualando ao outro e rejeitando isso, né? É a Exatamente. negação coletiva, né? Pois bem, então a mulher, né, voltando aqui para o contexto mulher, a mulher ela vai sair desse anonimato lá do século XIX, né, início do século XX, e vem para esse meio do século, esse meio do século XX até então, reconquistando aquilo que até então ela perdeu ao longo dos seus preciosos anos aí, né? É claro que quando a gente fala nesse contexto mulher e a gente fala dessa conquista, nem sempre o que eu estou conquistando hoje eu vou usufruir disso daqui a um tempo, mas tem outras mulheres e filhos e netos e outras gerações que virão e farão uso, né, desses frutos Uhum. alcançados por mim e por tantos outros que passaram e deixaram para mim, e eu passo e deixo para o outro. Isso a gente está falando de ciclo de vida, claro, é contínuo, então nem sempre aquilo que eu conquistei eu vou usufruir. Mas isso não me impeça de fazer o bem, de buscar aquilo que é direito, né? E a mulher ela sai desse anonimato e vem para um contexto desbravador, recuperando esse tempo, recuperando esses anos que lhe foram roubados, que lhe foram tirados, né? E aí a questão da própria escravidão, a gente vê aí que foram anos dourados, né? Roubados de uma geração inteira, né? Que foram escravizados. E a gente paga um preço até hoje por isso. Assim como a gente deixa recursos, a gente deixa benefícios para que outras gerações usufruam disso, a gente também recebeu não só benefícios, mas aí uma grandes dificuldades e grandes tempestades vieram para a gente até, como é que eu vou dizer, não aceitar, mas pelo menos tentar entender qual era a postura dessas gerações passadas, né? Essa mulher contemporânea, né, essa mulher hoje, então ela não é mais aquela mulher que o marido era o seu Deus, era o seu, como é que eu vou dizer, onde ela se dedicava exclusivamente a esse marido. Então hoje ela já não pensa mais assim, porque já tem esse poder de igualdade, essa conquista da igualdade. Hoje ela já vê o homem como seu companheiro, né, como uma pessoa que está ali para compartilhar as conquistas, as vitórias, e até as derrotas também, por que não? Ela é uma mulher que sai para trabalhar e que assume, né, um papel social com a sua profissão e que também dá espaço para que o marido seja incluído nas atividades domésticas, e aí ela faz esse papel dessa inclusão, né? Divide essas tarefas de cuidar do filho, de compras, de
compromissos financeiros, então a mulher ela compartilha isso hoje com muito mais facilidade com o marido, que a gente não tinha isso no século passado. A mulher até então não sabia nem o que era dinheiro, né? Tudo o homem tinha que comprar, tudo o marido tinha que comprar, ela só solicitava as suas necessidades e ele é quem se carregava de comprar tudo, né? Então ela não é mais aquela mulher que possui uma função, ela é a parceira, então ela não tem mais uma função só de mãe, ela não tem mais uma função só de esposa, dentro da sua obrigatoriedade doméstica. Então ela já expande essa função, ela traz isso para diversas funções, e aí ela tem função profissional, tem função mãe, tem função administradora, tem função esposa, né, tem função cuidadora, né, porque muitas vezes quando o marido se pega doente e a mulher cuida, ela não está ali no papel de mulher, ela está ali no papel de cuidadora, né, daquele ser, daquela vida ali. Tem esse lado de compartilhar essa educação do lar, tem o direito de escolha, que até então não tinha, né? Se permite a planejar a sua família, a sua estrutura familiar, né? Essa mulher, ela deixa de dar continuidade a essa fragilidade que até então era imposta para ela. E aí, mesmo que até hoje a gente sente, a gente percebe que alguns comportamentos machistas, né, que muitas vezes querem impor esse lado da fragilidade. Então a mulher, ela acaba que não se permite mais a isso de alguma forma, né? E ela impõe essa potência, essa vontade de lutar, essa vontade de vencer, e isso sobrepõe a essa fragilidade que a mulher tem, ok? E assim continua, né? A sua batalha árdua não para, a gente está numa situação onde esse ciclo é contínuo e eu falei, parece que no nosso primeiro encontro, e isso tem feito com que esse ciclo contínuo nos dê mais força, nos dê mais condições psíquicas, né, dentro do nosso equilíbrio psíquico. A gente tem amadurecido muito em relação a esse contexto social e tem buscado mais esse espaço. E essa vontade de vencer e de mostrar socialmente quem ela não é por competição, né? Nós não queremos vencer os homens, é uma luta desigual se a gente tentar isso. Mas é uma luta consigo mesma, é uma luta comigo mesma, é eu provar para mim mesmo que eu sou capaz, que eu consigo, né? Que eu tenho recursos emocionais para buscar essa maturidade e essa força dentro de mim. Ok? E essa caminhada, a gente vai ver aí que há passos largos, né? Para uma integração, se demorou muito para que a mulher conquistasse esse espaço de integração no mundo moderno, de oportunidades, né? De espaço, de individualidade, que até então a mulher não tinha essa individualidade. Então hoje se conquistou isso dentro dessa postura moderna, dentro desse contexto moderno que nós estamos vivendo, né? E a mulher, ela tem aí um espaço que foi conquistado nesse século XXI, que a tendência é crescer, mas crescer dentro de uma competição saudável, né, com a sociedade masculina. E aí a gente não pode deixar cair no esquecimento que, embora a mulher tenha ganho esse espaço no mercado de trabalho, e ainda é uma luta, né, que a gente tem feito todos os dias e tem brigado todos os dias para ganhar respeito, para ganhar reconhecimento, né, equiparação salarial. A gente sabe hoje, através dos meios estatísticos, que a mulher ela recebe, em média, 70% equivalente ao salário do homem.
E muitas vezes desempenhando as mesmas funções, ok? Atuando na mesma profissão. E aí ela tem essa porcentagem, né, salarial. E até mesmo, eu diria até mesmo a luta que nós temos travado todos os dias pela nossa própria proteção individual. E aí esse social que de alguma forma a gente se sente feliz por ter conquistado, por estar conquistando, ao mesmo tempo nos impõe condições de ansiedade. A gente vê aí inúmeros casos de violência doméstica, feminicídio, não aceitando, claro, né, o próprio crime contra a honra, essa questão do homem ter e querer, né, exercer esse lado do poder da mulher como pertencente a ele, como objeto, né? Infelizmente isso tem dificultado a vida de muitas mulheres e tem ceifado vidas muito jovens ainda. A gente mora no Espírito Santo e hoje eu estou na Bahia. A gente mora no Espírito Santo e a gente tem presenciado inúmeras notícias a respeito de casos de violência doméstica, de pais que arrancam os filhos das mães de maneira bruta, e aí tem que haver intervenção da justiça. Eu tenho experiência em casa, porque meu filho é do Ministério Público, lá do Espírito Santo, e na promotoria chega inúmeros casos também de situações terríveis, assim, a própria briga, né, que a mulher tem travado com o homem nessa questão da pensão alimentícia, de sustentar o próprio filho. Então ainda não tem esse reconhecimento espontâneo por parte do homem, precisa haver uma intervenção da justiça para que haja esse reconhecimento. E a criança ela não tem condições ainda de ditar suas próprias vontades nessa situação. Então quem luta por esse filho é a mãe, que bota a cara na frente, que vai lá, que briga, que vai diante do juiz, que vai prestar uma queixa na promotoria, né, que faz aquilo que está dentro das condições dela para prover o alimento, prover o remédio, prover o bem-estar dessa criança. Então, a gente ainda vê esse lado, e não é nada agradável quando a gente depara com situações assim. E até mesmo em casos de consultório que a gente recebe, que quantas mulheres não chegam com queixas, né, dificultando assim a vida delas, com traumas emocionais devido a dinâmicas de vida que elas tiveram ao longo, né, do tempo aí, enfim. Mas a mulher e suas conquistas, ela tem assumido, né, essas funções e tem dado conta dessas funções. Eu falo que, além de assumir, ela dá conta daquilo que ela pega. Então, essa capacidade, essa força, essa potência que a mulher tem, isso é muito bonito de se ver e é muito bonito de viver. Eu, como mulher, eu tenho vivido situações que têm exigido muito de mim ao longo da minha vida e eu tenho buscado recursos que muitas vezes eu nem sabia que eu tinha, mas estavam todos guardados aqui, né, no meu HD, e a gente vai lá e acessa e bota isso em prática e tem dado bons resultados, né? Então a mulher... Na sua maneira de enxergar, nesse desenvolvimento que a mulher está tendo, né, de uns tempos para cá, onde ela está ocupando esses espaços, onde ela está cumprindo bem, né, como você mesmo lembrou, você acredita que os maiores adversários desse desenvolvimento da mulher, os maiores adversários são os homens propriamente ditos, com o seu machismo,
com a sua necessidade de impor, não é, o seu machismo, a cultura social ou a cultura religiosa? Eu vejo que é uma junção, tá? A gente não vai dar uma porcentagem para cada coisa. A gente vê que o homem ele ainda vive numa cultura machista, ele vive numa cultura onde ele quer limitar, né, onde ele quer exercer o poder pela própria constituição da figura masculina. Né, essa própria herança cultural que o homem vem como o protetor, como o provedor, né? Isso tem mudado, mas ainda existem. A própria sociedade, então a mulher ela tem batido muito de frente com a própria sociedade, os contextos políticos, de alguma forma, na Constituição, ele é muito bonito, escrito, mas quando a gente vai para a prática, quando vamos colocar isso em evidência, existe uma dificuldade para se colocar isso em prática. Então a mulher, ela tem quebrado assim, uma barreira, né, pulado uma barreira por dia, né, enfrentado um leão a cada dia. Mas, como eu falei no início, não é motivo para desistir. Porque eu acho que é válido cada tentativa. E o homem tem melhorado também em alguns aspectos, apesar do que a gente tem falado aqui, que todo esse lado que a mulher tem enfrentado com a própria figura masculina, mas o homem tem tido uma visão mais ampla, mais sistêmica no próprio campo social e no próprio espaço dele inserir a mulher, e a gente tem inúmeros exemplos, eu não vou colocar aqui, mas no geral, a mulher ela tem essa força da diversidade, né? Ela tem essas diversas funções, ela não se limita tanto quanto o homem é muito limitado. A mulher ela executa 2, 3 funções, 4, 5, ao mesmo tempo, o homem fica restrito a uma. E olha lá se ele dá conta direito dessa uma que ele tem. Né? Então, a mulher ela é capaz de tirar a roupa do varal e balançar o berço do filho ao mesmo tempo. Né? O homem, ele é mais cheio de mimimi, né? Muito limitado em determinadas coisas, apesar dessa força bruta que o homem tem, mas ele é mais mimimi, ele é mais dengoso, ele é mais dolorido, vamos dizer assim, né? É mais frágil, né? E essa fragilidade vem em diversas circunstâncias. As próprias habilidades domésticas, a mulher ela tem mais habilidades, o homem é mais limitado. Cuidar dos filhos, o homem é mais limitado, até pela própria cultura também, né? Na doença, né? O homem der um espirro, ele fala que está doente. A mulher, acontece 1000 coisas com ela, tá ali se superando a cada dia e faz lá o seu chazinho, ele, coitado, né? Vai logo dizer, vou fazer o teste da Covid, tô espirrando. Então, né, já vai buscar o recurso da medicina. A gente está falando isso porque a gente está vivendo agora em pandemia, mas isso, antes de pandemia, ele já ficava lá, estagnado. Né? Uma dorzinha de cabeça, liga o patrão, não vou trabalhar não, tô com dor de cabeça. Então assim, uma série de coisas, e a mulher não, a mulher enfrenta, pega ônibus lotado, leva bolsa, leva menino deixando em creche, troca de 2, 3 ônibus e enfrenta as circunstâncias da vida e dá conta. É por isso que eu tô falando, a mulher tem diversas funções e dá conta dessas funções. Então essa capacidade do agir da mulher, ela é melhor, vou dizer assim, do que a do homem, né? No próprio cuidar de si mesmo, muitas vezes os homens, eles só procuram os recursos da medicina se a mulher empurrar. Não, você precisa fazer exame. E sua rotina, e sua glicose, e tem que cuidar da alimentação. Ele não se importa muito com isso. Tem melhorado, claro, a gente não vai estar aqui também crucificando os homens, né? Tem melhorado, mas no geral está sempre precisando de um empurrãozinho aqui e ali para agir nesse próprio cuidado de si mesmo, né?
eu estou falando de coisas pequenas mesmo. Os homens são assim porque terminam, por exemplo, até o machismo também. Os homens são assim, você não acha que tem a ver muito com a criação que receberam de uma mãe? A mãe terminou protegendo mais ele, a mãe terminou desenvolvendo dele mais machismo. Meu filho, você é o homem, você tem que ser assim, assado. Será que não tem um pouquinho disso também? Tem sim, e isso é muito sistêmico, porque, e inclusive isso é um ensinamento que é errado. É um ensinamento errado, porque o cara cresce, casa, e determinado ciclo de vida desse casal, ele não enxerga mais a esposa como esposa. Ele enxerga a mãe que cuidava dele, que dava o chazinho, que orientava, que pedia. E aí o casamento vai pro beleléu, né? Porque ele não enxerga mais uma esposa, ele enxerga uma mãe que fazia tudo para ele. É um perigo esse negócio. Então a mulher, quando ela tem sabedoria de dosar isso, ela vai dizer, bom, mas essa função aqui não é minha, essa função aqui é de mãe, não é de esposa. Eu não estou falando de dispersar, de não cuidar, claro, eu estou falando de manter isso. Ah, vai chegar um momento que não vai ter graça no casamento, gente. Não vai ter graça. O cara vai querer receber o prato na mão, né? Vai querer deixar a toalha onde ele deixava que a mãe dele pegava. E muitas vezes, quando a mulher reclama, ele fala, mas na minha casa minha mãe pegava, porque sua mãe não exercia a função corretamente, sua mãe não exercia uma função saudável. Ela não te ensinou a fazer essa função? Nós já falamos sobre isso aqui. Esse atrito filha com mãe termina produzindo, a mãe termina produzindo na filha uma outra mulher também forte, uma outra mulher também resistente, uma outra mulher também independente. Então termina, enquanto que não é, aquela situação da mãe com o filho termina produzindo também o contrário, né? Claro, claro. Quando há essa inversão das funções, elas, de alguma forma, e isso, na maioria, de forma inconsciente, porque isso é considerável, né? Ninguém está fazendo nada para prejudicar ninguém. Todo o cuidado que eu tenho com o outro é porque eu quero o bem dele, é porque eu o amo, eu quero o bem dessa pessoa, mas muitas vezes a gente acaba excedendo, tá? Então, todo o excesso, ele é prejudicial. Todo o excesso é prejudicial. Você vê muito mais mulheres viúvas sozinhas do que homens viúvos sozinhos. Homens viúvos não conseguem. Graças a Deus, graças a Deus. Homem viúvo não consegue ficar solteiro, ele tem que casar, ele tem que... Né? Não, tem que ter uma mulher do lado. Tem que ter uma mulher do lado. Eu estou sempre orando assim, né? Pedindo a Deus para que quem estiver do meu lado não fique viúvo, que o contrário, né? Seja o oposto. Então, mas brincadeiras à parte para a gente finalizar, é sempre muito bom, né? Quando a gente vê esse crescimento, quando a gente vê esse espaço sendo ocupado com igualdade, tanto para da figura masculina quanto para a figura feminina, ganhando direito a lutar, né, por aquilo que é direito, e não esquecendo de que todo direito ele vem acompanhado dos deveres, e isso a gente tem que saber diferenciar e executar também da mesma forma, né? Essa condição que a mulher tem ganhado da sua autoproteção, né? de defender a si mesma e defender a figura da mulher no social, no todo, né? E muitas vezes essa defesa ela vem, como eu falei anteriormente, ela vem derivada de uma força que muitas vezes a gente nem sabia que tinha, e isso, cada circunstância vai nos mostrando do que a gente é capaz, certo? Essa determinação que a mulher tem, e muitas vezes até surpreendente, né? Quando a gente trabalha, a gente tem um minutinho aqui ainda,
quando eu prestava serviço para a Marinha, e aí a gente trabalhava na área de offshore, era bem interessante quando a gente via o potencial, né? E aí eu estava ali na situação de analisar o candidato emocionalmente, como as mulheres eram mais determinadas em fazer a sua autodefesa, né, a sua autoproteção, porque quando vai para a base, quando vai para a plataforma em alto mar, tem que ter autodefesa, o curso de autodefesa. Então elas faziam aquilo, desempenhavam aquelas atividades ali práticas, combate a incêndio, né, fechamento de botija de gás, que tudo é colocado ali, mergulho, vestir a proteção num tempo recorde para não se contaminar com gás ou com fogo, alguma coisa assim. E elas eram muito mais rápidas do que os homens. Então, foi um exemplo muito bom para mim, né, como mulher, ter visto e participado de tudo aquilo ali. Ok? Muito bem. Muito bem. Hoje você levantou a bandeira feminina. Pronto! Bem, vamos voltar a falar mais vezes. Estamos no mês da mulher. É muito bom que a gente traga também até outros exemplos aqui e assuntos mais pertinentes à mulher, até em forma também de despertamento, a própria violência doméstica. Eu tenho uma palestra sobre violência doméstica, a gente pode trazer também, colocar aqui, tá bom? Ok. Tá bom. Muito obrigada. E a gente conversar sobre tudo isso, por certo, vai ser muito útil para as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão aprendendo, né? Até para desfrutar, as mulheres desfrutarem melhor dessas oportunidades que estão surgindo. Eu tenho Então, uma gratidão enorme por ser mulher. Tá ok. Então foi um prazer muito grande, viu? Que Deus continue abençoando você e todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Gratidão sempre.